a, grava a gravação do nosso evento, esperando aí um minutinho para iniciarmos a nossa programação de forma pontual. Não, tudo bem, doutora Amanda, não se preocupe, fique tranquila. Essas falhas sempre acontecem, não acontecem só aqui não no UNPAM, acontecem no dia da audiência também. Pronto, gente, 19 horas. Então, vamos iniciar o nosso treinamento em audiências de instrução e julgamento. Meu nome é Alda Fernanda Baima, eu sou mestre em Direito e Instituição do Sistema de Justiça pela Universidade Federal. Tenho especialização em Direito de Família e Sucessões pelo Damásio. Sou graduada pela Universidade Federal em Pedagogia em Direito também. Sou professora universitária. E a minha principal, vamos dizer assim, paixão é a advocacia. Sou advogada há mais de 10 anos, uma militante fervorosa aí do direito de família, e a convite da Comissão de Famílias da OAB Maranhão, estarei ministrando hoje o projeto Aprender em Família, que é um projeto da Comissão de Famílias da OAB Maranhão. Inclusive, a nossa presidente entrou aí na sala, que é a doutora Lina. Doutora Lina, a senhora gostaria de falar, fazer alguma consideração? Seja bem-vinda. Olha, a doutora Lina já está na sala. Pode falar, doutora, a palavra é com a senhora. Eu queria agradecer a presença de todos, dizer que sejam todos bem-vindos, que aproveitem bastante esse nosso projeto de Aprender em Família. Essa aula é para vocês, que essa é uma oportunidade única da gente aprender. Está dando para me ver direitinho? Tá sim. Isso, é uma oportunidade única da gente aprender essas técnicas de audiência de instrução, e que a gente tem essa parceria com o IBDFAM, e que vamos todos aprender que é de suma importância a gente aprender como é que é feita essas audiências de instrução pelo modo virtual, principalmente para quem é jovem advogado e para quem está nessa advocacia, nessa nova prática de home office, né? Nesse mundo virtual, a gente precisa estar sempre se aperfeiçoando, e a Comissão de Família está aqui nessa parceria com a IBDFAM para proporcionar essa nova técnica que a gente está aqui tentando levar para comissões de família, junto com o IBDFAM, esse aprimoramento, como é que a gente pode estar fazendo essas audiências de instrução nas varas de família, como a gente pode se aperfeiçoar cada vez mais e aprendendo novas técnicas, como a gente pode estar sempre melhorando para não cometer nenhum deslize, estar sempre aprimorando novas técnicas, se aperfeiçoando, qualificando. E esse é o nosso Aprender em Família, tem esse enfoque. Está sempre vendo como é que a gente pode estar levando, se aperfeiçoando. E é isso aí. Espero que vocês aproveitem e vamos em frente. Espero que vocês gostem. Obrigada, doutora. Agradecendo aí mais uma vez a doutora Lina, e sou membro da Comissão de Famílias da OAB e membro também do IBDFAM, né? E é de suma importância agora, queridos, nós conversarmos sobre a audiência de instrução, exatamente porque tiveram mudanças significativas, e essas mudanças elas irão fazer toda a diferença quando o advogado ele buscar resguardar exatamente o direito do seu cliente. Tá certo? Então, vamos lá. Eu creio que vocês estão olhando o slide agora que está sendo projetado. Vocês estão olhando o slide? Eu creio que sim, né? Ok. Estão olhando os slides? Alguém? Sim, está tudo ok, doutor. Está tudo ok? Tá, ok. Tudo certo, então. Agora eu vou ter uma dificuldade para liberar o pessoal. Mas eu creio que vai aparecer aqui em algum momento
algum convite de liberação aqui para ir liberando o pessoal. Gente, muito bem. Então, a nossa proposta hoje do projeto Aprender em Família foi exatamente falar sobre a audiência virtual de instrução e julgamento nas varas de família. Tem alguém com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto? Isso. Então, foi exatamente falar sobre a audiência virtual de instrução e julgamento nas varas de família. E por que falar sobre a audiência virtual? Exatamente porque no mundo pós-pandemia nós tivemos impactos significativos no mundo jurídico e principalmente no mundo de quem atua no direito familista. Então, nós tivemos aí que nos adequar a novas ferramentas, nós tivemos inúmeras resoluções que foram publicadas, buscando, inclusive, viabilizar a utilização dessas ferramentas de forma correta e de forma ordenada pelo Poder Judiciário. Então, dentro dessa perspectiva, querido, para todo advogado que lida com o direito de família, que é um especialista e militante do direito de família, quando nós vamos participar de alguma audiência nas varas de família, inclusive as varas de família aqui do nosso município de São Luís, a primeira ideia que surge, né, para muitas pessoas, e aí eu já vou assim, passar o primeiro slide, porque quando perguntam assim, Alda, qual é a sua principal área de atuação? E aí eu digo para a pessoa assim, olha, minha principal área de atuação é exatamente... só um instantezinho. Minha principal área de atuação é a área do direito de família. E aí surge logo aquela ideia, né? Nossa, direito de família, que bomba! Por quê? Porque as pessoas associam logo o direito de família exatamente aqueles programas que a gente assiste na TV, onde tem aqueles casos de família, onde as pessoas se agridem, onde as pessoas elas se xingam. Então, as pessoas imaginam que as audiências que ocorrem nas varas de família, elas também são assim. E elas imaginam que o advogado familista, primeiro, ele tem que ser um advogado bom de briga. E depois ele tem que ser um advogado também, vamos, entre aspas, que participe daquela confusão, de discussão, de bate-boca. Mas não é verdade. Na realidade, quando as pessoas pensam em uma audiência familista, né, e isso os advogados que não atuam, ou mesmo as pessoas que estão de fora, né, que não sabem como funciona a dinâmica nas varas de família ao redor do Brasil. Então, muitas dessas pessoas, elas imaginam assim, olha, a expectativa é essa, né, que esteja lá todo mundo em uma sala, organizado, todo mundo se tratando de forma urbana, decente, mas a realidade, olha, Alda, eu passei ali na vara de família, menino, pense em um barraco. As pessoas logo associam o exercício, né, do nosso direito familista a barraco. Imaginam exatamente as associações que fazem as seguintes. Várias vezes eu já fui abordada no escritório, o meu cliente chegou e perguntou, doutora, mas a senhora é boa de briga? Doutora, olha, é o seguinte, porque eu quero uma pensão muito alta, então a senhora vai o quê? A senhora vai me ajudar a ter essa pensão alta? E aí, quando a gente senta com a pessoa, que a gente vai explicar os pormenores, as possibilidades jurídicas do pedido, a gente vê, na realidade, que as pessoas elas têm uma visão distorcida. Por quê? Porque advogado que atua na vara de família tem que ser um advogado bom de briga. É aquele advogado que ele não vai primar pela conciliação, por uma mediação, por uma perspectiva de uma estabilização do conflito, não. Ele vai, do contrário, ele vai potencializar o conflito. Ora, se você está atuando na vara de família, na atualidade, e você tem essa visão, pare.
Por que pare, professor? Por que pare, Alda? Professora Alda, porque eu também sou professora. Por que pare, Alda? Porque o advogado do presente e do futuro, aquele que vai saber fincar as suas estacas e imprimir a sua técnica e a sua marca na profissão, ele tem que mudar essa visão. Mudar a partir, inclusive, de sua atuação dentro da esfera do direito de família. E é por isso que eu vou trabalhar com vocês aqui algumas técnicas que são primordiais para que você possa imprimir a sua marca. Imprimir a sua marca, Alda, por que imprimir a sua marca? Porque, veja só, para que você possa ser considerado um bom advogado, um condutor das audiências, um advogado que, por vezes, esclarece, inclusive, as dúvidas do juiz, você não precisa ser bom de briga. Você precisa, sim, ter uma boa técnica e um bom conhecimento. É por isso que os advogados familistas eles têm que mudar essa perspectiva de audiência de família, tem que ter barraco, tem que ter briga, tem que ter discussão, nada disso. A audiência de família, pelo contrário, por se tratarem de relações de trato continuado, que tem ali uma base principiológica que primam ali por determinados princípios da solidariedade, da afetividade, da urbanidade, é primordial que você venha se valer do artigo 3º do Código de Processo Civil, que é buscar exatamente estimular a adoção dos meios consensuais, né? Então, tanto advogados como magistrados, como também membros do Ministério Público, devem, de forma primordial, nas audiências familistas e mesmo em outros contextos, como nos juizados, audiências cíveis, eles devem primar, acima de tudo, exatamente por estimular a adoção de meios consensuais, da conciliação, da mediação e etc. E o que é primordial, professora Alda, quando eu for para uma audiência familista? Quando eu for ali, naquele primeiro atendimento que eu tenho com o meu cliente, e eu estou ali me preparando para uma audiência de instrução e julgamento, e o que é que eu tenho que ter como parâmetro para que eu esteja atuando bem naquela audiência de instrução e julgamento? Primeiro ponto, você tem que fazer um roteiro de audiência. Um roteiro de audiência para saber como é que você vai se comportar, quais as estratégias que você irá adotar. E pasmem, muitos advogados, eles pecam e deixam de suscitar questões de grande relevância, deixam, inclusive, de fazer perguntas que são fundamentais e essenciais para esclarecer e, inclusive, fundamentar o direito do seu cliente, porque não se preparam para as audiências. E quando o advogado não se prepara para a audiência, muitas vezes ele nem mesmo conhece o risco e nem o procedimento que será adotado. Ora, se eu, como advogada, como procuradora da parte que está ali para resguardar um direito, eu não conheço o risco e o procedimento, como é que eu vou explicar como é que o meu cliente ele deve se comportar em audiência? Como é que eu irei instruir o meu cliente e as testemunhas? Então, aqui é regra. Roteiro de audiência é primordial. E, se possível, repasse esse roteiro de audiência para o seu cliente, porque esse roteiro de audiência ele vai ter alguns pontos que são fundamentais ali, onde são questões de direito que precisam ser esclarecidas e que, às vezes, o cliente está ali nervoso e, às vezes, ele acaba esquecendo. Então, é primordial que você repasse esse roteiro de audiência, inclusive para o seu cliente. Então, primeiro ponto, o advogado ele deve estimular a adoção de meios consensuais. Tem algum microfone ligado. Se você puder, inclusive, resolver o conflito no escritório, resolva.
Eu costumo dizer que o advogado bom não é o advogado bom de briga, não. É o advogado que nem deixa o conflito sair do escritório e chegar aos corredores do Poder Judiciário. Sabe por quê? Porque o advogado ele vai saber contornar aquele conflito de forma célere, vantajosa, ele vai ganhar os seus honorários de forma mais rápida e vai estabilizar o conflito e vai fidelizar um cliente. Então, por isso é que é importante hoje você ser um advogado que faz uso, inclusive, dos meios alternativos de resolução de conflitos. Por quê? Porque você, primeiro, demonstra habilidade na resolução de um conflito. Segundo, você faz a estabilização daquele conflito. Terceiro, ganha você, ganha seu cliente. Por quê? Porque você vai poupá-lo de uma demanda judicial, onde existe desgaste físico, desgaste psicológico, desgaste financeiro. E você vai ganhar seus honorários mais rápido. E muitas vezes eu sou criticada, porque eu sou uma advogada exatamente que venho por diversas vezes me valendo dos meios alternativos de resolução do conflito na minha advocacia, e às vezes as pessoas dizem assim, mas você daí vai morrer de fome, porque só se judicializar é que os honorários serão bons e serão os adequados. Você está redondamente enganado, porque os seus honorários, quem vai fixá-los é você, utilizando como parâmetro a tabela da OAB. E você, inclusive, quando vai fixar esses honorários, você pode colocar que, em caso de êxito, aí na conciliação ou mesmo na mediação, seus honorários serão X ou serão Y. Ora, se você for um bom advogado, não se preocupe que pagamento de honorários não será o problema para o seu cliente. Ele vai tirar de onde for, mas ele vai querer te ter como advogado. E aí você, na condição de advogado, vai criar boas condições exatamente para que você esteja fidelizando esse cliente. Mas vamos passando posteriormente. Bem, Alda, depois que eu conversei com o meu cliente, que eu apresentei para ele os meios alternativos de resolução de conflito, que nós iremos para uma audiência de instrução e julgamento, o que eu preciso saber? Gente, por favor, fiquem de olhos bem abertos. Por quê? Porque vocês têm que estar atentos para as diferenças nos procedimentos nas ações de família. E pasmem vocês, quantas vezes eu estando em audiência e, de repente, a audiência era uma audiência de alimentos e o meu colega que estava lá no outro extremo, representando uma das partes, o juiz diz assim, tudo bem, então cadê as testemunhas? Estão aí? Tudo bem, doutor, estão os documentos, etc. e tal. Aí o outro colega, não, doutor, mas aqui é só uma audiência de conciliação. Isso é uma demanda que envolve uma ação de alimentos, por exemplo, ou uma revisional de alimentos. Você precisa estar atento ao procedimento, porque isso irá influenciar na sua audiência, na dinâmica da sua audiência. Então, vamos lá para que vocês saibam diferenciar. As ações de família, quando você abre ali o Código de Processo Civil, no artigo 693, ele irá estabelecer o passo a passo para aquelas ações litigiosas. Fixem, litigiosas de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visita e filiação. Então, Alda, quando eu quiser entrar com uma ação litigiosa de divórcio, qual é o procedimento que eu irei adotar? Exatamente o que está previsto no artigo 693 do Código de Processo Civil. E aí você vai até o Código de Processo Civil para ver o que tem lá. Então, você vai ali protocolar uma petição inicial, né? E depois dessa petição inicial, se existir ali algum pedido eventualmente liminar, por exemplo, hoje já existe o pedido de divórcio liminar, então hoje os divórcios eles já são
concedidos, já são deferidos as liminares, sem nem ouvir sem nem ouvir a outra parte. Então, vejam só, depois de protocolada a petição, aí se tiver alguma concessão de liminar, o juiz verifica se ele vai deferir essa liminar de forma imediata, inclusive, por exemplo, para a decretação do divórcio, e posteriormente é marcada uma audiência de mediação ou de conciliação. Hoje, no Fórum de São Luís, nós temos o Centro de Mediação Familiar, né? E, a priori, as demandas que ocorrem sobre os ritos do artigo 693, a grande maioria, 99% delas, a primeira audiência ela ocorre exatamente nesse Centro de Mediação Familiar. Então, nesse Centro de Mediação Familiar, ali, nós temos a figura de um mediador, de um conciliador, que vai buscar ali uma composição, ou ele vai deixar essas partes construírem esse acordo, que é a mediação, ou ele vai estimular, ele vai sugestionar, ele vai opinar, mas ele nunca pode impor. Algo que eu vejo que é muito... que ocorre e vem ocorrendo de forma, vamos dizer, que bem constante nessas audiências de conciliação ou mediação, é que o conciliador ele tenta impor algo. É dizer assim, olha, é o seguinte, só que a regra hoje é essa, etc. Eu de imediato, de imediato de conciliador, doutor, é o seguinte, com toda a vênia, sua opinião pessoal, ou mesmo a sua opinião jurídica, mas a audiência de conciliação e mediação, ela tem como parâmetro fundamental o princípio da autonomia das partes. Então, se o meu cliente não está concordando com a opção ou a sugestão que o senhor está dando, o senhor não pode querer, de forma nenhuma, vamos dizer que não seria constrangê-lo, mas o senhor não pode querer, à força, obrigá-lo a aceitar esse acordo. Então, como muitos conciliadores, inclusive, que são muito competentes, são poucos os que fazem isso, mas ainda existem aqueles que fazem. Só que, de imediato, você deve se posicionar. Olha, nós estamos aqui em uma audiência de mediação ou de conciliação, e aqui o parâmetro fundamental é o princípio da autonomia das partes. Então, você não pode querer, de repente, convencer o meu cliente a aceitar um acordo que ele está dizendo, está afirmando que não irá aceitar. Então, de imediato, ele já deve parar. Pois bem, posteriormente, nós teremos a apresentação da contestação por esse rito, a audiência de instrução e julgamento, as alegações finais e a sentença. Então, vejam só. Esse é o rito das ações de família que são regidas ali pelo artigo 693 do Código de Processo Civil. Contudo, nós também teremos o artigo 731 do Código de Processo Civil, que rege os procedimentos que são consensuais, tá? Então, em caso de divórcio, de separação, de reconhecimento e dissolução de união estável, de alteração do regime de bens e do matrimônio, essas demandas, quando ocorrem por procedimentos consensuais, qual é o artigo que nós utilizaremos, Alda? E qual o artigo que nós iremos nos guiar, por exemplo, para sabermos o rito, se vai ter audiência ou não, se de repente vai ter uma oitiva do Ministério Público ou não, o artigo 731 do Código de Processo Civil. E nesses procedimentos consensuais não há previsão de audiência. Às vezes, os magistrados eles marcam a audiência quando existe aí alguma dúvida com relação ao acordo, ou quando existe, de repente, alguma das partes abre mão da totalidade de seus bens. Então, quando soa ali alguma coisa estranha, ou o magistrado sente que existe ali algum tipo, vamos dizer, de fato a ser esclarecido, às vezes
por precaução, ele marca a audiência. Mas a regra é que esses procedimentos eles não tenham a realização de audiência. E aí, quando é que vai ser encaminhado esse procedimento para o parecer do Ministério Público? Quando houver interesse do menor. E, posteriormente, nós teremos a sentença. E um dos procedimentos, tá, que também fazem parte da dinâmica do nosso direito de família, mas que existem, é a maior quantidade de erros de advogados familistas na condução dos feitos, são exatamente as audiências que ocorrem sob o rito da Lei 5.478/68. Gravem aí, por favor, a Lei de Alimentos. E por que os erros são gritantes? Porque muitos colegas imaginam que a audiência, que a Lei de Alimentos, ela ali vai se desenvolver pelo rito do artigo 693. Não é. A Lei de Alimentos, ela se desenvolve, o rito, a audiência, ela toma por base exatamente a lei. O artigo, inclusive, o artigo 13, ele vem dispondo acerca das ações do direito de família que irão adotar o rito da Lei de Alimentos. Então, aplicam-se as ações de alimentos, ações de nulidade e anulação de casamento, revisões de alimentos e execuções de alimentos, o quê? O rito da Lei de Alimentos. E qual é o rito, Alda? A audiência é una. Vejam só, audiência una, isso. Se a audiência é una, eu tenho que partir da premissa básica de quê? De que quando eu for lá apresentar o meu cliente perante o juízo, eu já tenho que estar, inclusive, com as testemunhas. E por diversas vezes, quando nós chegamos nas varas de família, que são processos que correm sobre o rito da Lei de Alimentos, o colega não levou as testemunhas. E aí ele fica assim com... O que ele vai fazer? Ele vai suscitar alguma questão de ordem? Não tem como. Por quê? Porque ele não conhece o procedimento, ele não conhece o risco, ele acabou, na realidade, prejudicando o cliente, porque ele não levou as testemunhas, já que a audiência seria una, então será feito o quê? O juiz vai ali, o oficial de justiça vai apregoar as partes, o técnico vai apregoar as partes irão se apresentar, o juiz irá ali de imediato tentar uma composição e, pois, caso não haja acordo, se houver acordo, será lavrado lá o termo do acordo. Mas, se não houver acordo, segue o feito e será colhido o depoimento das partes e, posteriormente, das testemunhas. E poderão ser 3 testemunhas no máximo, né? Então, o autor e o réu, pelo rito da Lei de Alimentos, nessas demandas que versem sobre alimentos, ações de nulidade e anulação de casamento, revisões de alimentos e execuções, eles deverão já comparecer com as suas testemunhas, porque a audiência é o quê? A audiência é una. Alda, mas por que você está esclarecendo isso? Porque na advocacia familista, em mais de 10 anos de advocacia, eu vejo que tem muitos advogados, inclusive experientes, que pecam em não conhecer os procedimentos. E como isso irá influenciar na dinâmica da sua audiência. Não é raro você chegar numa sala de audiência e o juiz perguntar pelas testemunhas e o colega dizer que não levou. E aí o cliente ele fica assim, ele já se sente ali desprotegido. Por quê? Porque ele logo percebe que, na realidade, o advogado ele faltou com a responsabilidade exatamente pela ausência, muitas vezes, de conhecimento. Então, e quando eu falo em audiência una, eu falo exatamente nesse rito que o juiz vai seguir de propor a conciliação, colher o depoimento pessoal das partes, das testemunhas. Atenção! Se a audiência é una, as alegações finais serão feitas em
10 minutos. Mas, Alda, isso daí é a regra. É sempre que a lei de alimentos ela tem que ser una? Não. Às vezes, o juiz ele verifica que determinadas condições, quando ele está com a pauta muito atrasada, ou quando ocorre algum tipo de intercorrência, ele pode determinar que essa audiência ela seja fracionada. Mas, em outras situações, não. A audiência ela será una, tá? Então, nós temos a proposta de conciliação, o depoimento pessoal das partes e das testemunhas e as alegações finais em 10 minutos, tá? E muitos juízes existem. Aqui em São Luís, nem tanto, porque a maioria dos juízes, eles deferem um pedido de apresentação posterior de memoriais. Mas, fora do nosso estado, por exemplo, em Brasília, em Teresina, os juízes, eles de imediato, quando a audiência é una, eles já pedem que as alegações elas sejam feitas ali em 10 minutos. Então, se você não conhecer o processo, se você não conhecer o rito, como é que você vai saber fazer uma alegação em 10 minutos? Porque as alegações finais, na realidade, você vai fazer um resumo de todos os pontos que são fundamentais para resguardar o direito do seu cliente dentro de uma demanda, dentro de uma ação de família. Então, querido, é importantíssimo o primeiro ponto, conhecer o rito para que você possa atuar em uma audiência. Advogado familista bom não é aquele bom de briga, é aquele que é aperfeiçoado em técnica. E vocês querem saber por quê? Exatamente porque o conhecimento da técnica ele faz desaparecer o medo. E sabe, quando você conhece a técnica, que você conhece os riscos, que você já sabe se você vai ter ou não que levar as testemunhas para serem apresentadas em banca, se a audiência será una ou não, você consegue ser combativo sem descer do salto e sem afrouxar o nó da gravata. E teve um colega advogado que disse assim, Alda, por que afrouxar o nó da gravata? Porque sempre que eu estou em uma audiência, que a audiência está ali, vamos dizer que um pouco tensa, a maioria dos advogados eu vejo que eles logo assim puxam o nó da gravata, exatamente buscando respirar mais um pouco, né? E as mulheres é natural que elas tirem o sapato, né? Mas descer do salto jamais. Então, quando você domina a técnica, por mais que você esteja diante de um magistrado, vamos dizer que parcial, diante de um colega que busca te insuflar seus ânimos, te provocar, você não vai descer do salto porque você tem técnica. E você também não vai se desesperar. Pelo contrário, sabe o que você vai fazer? Você irá conduzir o feito. E uma dica importantíssima. Vocês sabem que a nossa dinâmica mudou das audiências, porque no pós-pandemia nós aí ingressamos na era, né, do mundo jurídico virtual. Na realidade, nós já estávamos nessa era, mas nós fomos obrigados a nos aperfeiçoarmos, inclusive dotar os nossos escritórios de toda uma estrutura buscando exatamente fazer com que nós tenhamos aí as máquinas, né, os computadores mais... só um instantezinho, que eu vou liberar aqui a entrada do pessoal. Os computadores aí de última geração para que nós possamos aí exatamente fazer as audiências. Só que não basta ter computador, não basta ter câmera de última geração, tem alguém que está com o microfone ligado. Isso, muito obrigada. Então, não basta nada disso se você não conhecer como é que essas audiências elas funcionam. E que audiências, Alda? Porque você já falou sobre os ritos das ações de família,
já falou quando é que a audiência é una, quando é que ela vai respeitar ali o artigo 693 do CPC e seguintes. Mas o que eu preciso conhecer? As resoluções que implementaram as audiências virtuais junto ao Poder Judiciário, que foram resoluções do nosso Conselho Nacional de Justiça. Quem não conhece a resolução não poderá suscitar qualquer questão que queira na audiência virtual. Se eventualmente você verificar, por exemplo, que o juiz não está seguindo essa resolução, você pode suscitar tranquilamente uma questão de ordem. Mas não adianta eu ter a resolução, inclusive que vai reger como é que será feita essa audiência virtual, como é que ela será disponibilizada, quem é que será o responsável. Vejam como é importante o conhecimento da resolução 354 de 2020 e 341 de 2020. Por favor, coloquem uma de caneta bem gigantesca. Eu tenho aqui um quadro, que é o quadro das observações, né? E esse quadrinho aqui que eu uso aqui no escritório, eu boto algumas coisas assim que são primordiais e alguns pontos, quando eu estou em alguma audiência, que eu preciso rascunhar alguma coisa, eu sempre chamo a atenção com esse quadro. E por que é interessante que eu saiba como é que essas audiências virtuais elas irão ocorrer? Exatamente porque tem vários atos, como, por exemplo, a questão da incomunicabilidade das testemunhas, que é, inclusive, uma regra e um princípio que rege o nosso Código de Processo Civil. Como é que eu vou garantir isso em uma audiência virtual? Se você conhecer a Resolução 341 de 2020 do CNJ, você vai conseguir. É o seguinte, o juiz marcou a audiência de instrução e julgamento virtual. Tudo bem, está certo. Teve a concordância de todas as partes? Ok. Então, o juiz tem alguma parte que tem algum tipo que prefere estar lá no fórum, etc. e tal? Não, então, é audiência de instrução e julgamento? Sim. Ok, então é o seguinte, se é audiência de instrução e julgamento, vamos seguir a resolução 341 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. E essa resolução é importantíssima, porque ela vai garantir a incomunicabilidade das testemunhas. E isso, na seara de direitos de família, é primordial. Por que é primordial? Porque nós sabemos que muitas questões que envolvem união estável, pensão alimentícia, etc., a pessoa está sendo ouvida e aqui está lá do lado de fora, quando nós fazemos presencialmente no fórum, então elas não tinham como se comunicar. Elas não escutavam o que uma estava falando, para de repente mudar a tese ou mudar o que foi orientado, ou vamos dizer assim, elas acabavam sendo pegas na mentira. Só que hoje, queridos, infelizmente, alguns colegas eles estão colocando as testemunhas nos gabinetes, nos escritórios, e ali todo mundo está escutando a audiência, mas quem está aparecendo é só uma testemunha. E todas as demais estão escutando. Esse colega está agindo de forma correta? É claro que não. Esse colega está dando um bom exemplo para os seus clientes? Por certo que não. Porque, queridos, a incomunicabilidade das testemunhas, quando ela é resguardada dentro do exercício da minha advocacia, eu estou respeitando, inclusive, os preceitos, não só do Código de Processo Civil, mas também do próprio Código de Ética da OAB. Então, eu prefiro ser conhecida por uma advogada que respeita a lei do que se coaduna a certas vicissitudes para querer ganhar uma ação. E na advocacia de família, você tem que se decidir. Por quê? Porque, como são relações de trato sucessivo que envolvem questões afetivas,
por vezes você vai verificar que você tem que advogar contra as próprias instituições do sistema de justiça, porque, de repente, o magistrado é parcial, já que conhece fulano e ciclano. E você tem que se definir. E para que você possa se definir do lado da lei, você precisa ter conhecimento da lei. E as resoluções 354 de 2020 e 341 de 2020 do CNJ, elas são fundamentais para o exercício da sua advocacia. E quando nós vamos ali no... Deixa eu passar aqui o slide. Só um instantezinho. Isso. No artigo 1º da Resolução 341 de 2020 do CNJ, vejam só, os tribunais deverão disponibilizar salas para a realização de atos processuais, especialmente depoimento das partes, testemunhas e outros colaboradores da Justiça, por videoconferência em todos os fóruns. Então, audiência de instrução e julgamento. O depoimento das partes e das testemunhas deverá ser feito no meu escritório. Se você quiser resguardar a incomunicabilidade das testemunhas, querida, é claro que não. Você deverá exigir que o depoimento das partes e das testemunhas seja feito onde? No fórum. Por quê? Porque você estará resguardando, inclusive, o interesse do seu cliente. Quantas vezes tem determinado... Por exemplo, eu estava advogando em uma audiência, era advogado em uma audiência de instrução e julgamento, e nós não tínhamos nenhuma testemunha para ser ouvida, nós tínhamos apenas o depoimento das partes. E como as partes elas não residiam em São Luís, então nós aceitamos, inclusive, que fosse feita de forma virtual, nós concordamos com o magistrado quando ele sugeriu. Ocorre que a outra parte tinha 8 testemunhas, né? E, de início, eu já suscitei essa questão. Doutor, com a devida vênia, que seja respeitado os termos do artigo 1º da Resolução 341/2020 do CNJ. E aí, o que foi que aconteceu? O nobre magistrado não apreciou o pedido, né? Até porque a gente sabe que também as varas, elas são abarrotadas de processo, apesar de nós fazermos balcão virtual, e aqui no escritório a nossa rotina é balcão virtual, e-mail, balcão virtual, e-mail, balcão virtual, e-mail. Enquanto não sai a decisão, não cessa a rotina. Então, o que aconteceu? Acabou que as testemunhas estavam todas lá no escritório do advogado. E aí eu disse, doutor, com a devida vênia a Vossa Excelência, que eu tenho maior respeito, maior admiração, por ser um juiz competente, um juiz pontual. E aí você elogia, né? Porque você tem que reconhecer também as qualidades do magistrado, isso é muito importante. Nas varas de família de São Luís, nós temos magistrados que são singulares, que são pessoas ali que estão ali no verdadeiro exercício da magistratura por amor. Então, eu disse, mas eu queria suscitar que o artigo 1º da Resolução 341/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ele disse, doutor Aldo, questão de ordem, doutor Aldo, ele disse, questão de ordem, magistrado. Doutor Aldo, é questão de ordem mesmo? Eu disse, questão de ordem. Ele disse, meu Deus, eu não vou bater minha meta. Eu disse, pois é, magistrado, mas se o senhor bater minha meta, o direito da minha cliente não estará resguardado. Então, se eu permitisse que o feito continuasse daquela forma, quem é que iria me garantir que as testemunhas lá que iriam depor, elas não iriam estar uma escutando a outra? Porque já tiveram audiências que eu acompanhei, não como advogada principal, em que a gente via um burburinho lá, uma troca de sala no escritório, era uma confusão. Quando o magistrado ele está atento, ele percebe. Tanto que eu já participei de audiências em que o magistrado disse, olha, ei, eu estou vendo aí, o senhor está querendo me enganar? Doutor, o que é isso? O senhor está infringindo as normas do Código de Processo Civil? Então, veja só, você vai garantir a incomunicabilidade das testemunhas nas suas demandas de família, se você tiver conhecimento da Resolução 341/2020 do CNJ.
e algumas questões que ocorrem aí durante a nossa audiência de instrução virtual. Então, vamos lá pelo rito do artigo 693 e seguintes do nosso Código de Processo Civil, e, de repente, você vai convocar o seu cliente, né, e dizer assim, olha, você vai comparecer ao fórum porque você vai ter o seu depoimento pessoal. Mas vamos supor que todo mundo tenha consentido, tenha concordado, que, já que não vai ter testemunha, o depoimento das partes será colhido aqui de forma virtual, até mesmo porque as partes elas estarão em escritórios distintos. Então, vamos lá. E, de repente, seu cliente aparece no seu escritório de camiseta e de bermuda nem tanto, mas de camiseta. E deixa aquele tronco peludo todo ali à mostra. Gente, orientem os seus clientes para utilizarem trajes adequados para o rito, seja uma audiência presencial ou seja uma audiência virtual. Então, sempre os oriente nesse sentido. Por quê? Porque tem gente que imagina assim, tem cliente que fica, inclusive, em casa, né? Nem quer se dirigir ao escritório, nem ao fórum, então ele fica em casa. Só que ele aparece de toalha de banho. Por favor, nós estamos aí perante todo um rito, que inclusive é regido por um código, que é uma lei que, a priori, deve ser cumprida por todos dentro da dinâmica processual. E o respeito à nossa própria profissão. Então, quando a gente vai permitindo que esse cliente apareça de qualquer forma, ou o estimule a aparecer de qualquer forma, nós estamos desprestigiando, inclusive, o exercício da nossa advocacia. Então, a primeira coisa que eu peço, tem alguém com o microfone ligado, a primeira coisa que eu peço é, por favor, olha, doutora, qual é o traje? Olha, traje de esporte, evite isso, evite aquilo, etc. E, Alda, como é que é feita essa identificação das partes virtualmente numa audiência de instrução e julgamento? Porque quando você está numa audiência de instrução e julgamento, aí tem que fazer a identificação das partes, né? Fulano de tal, tal, dos Anzóis, etc. E tal. A maioria dos juízes, das varas de família do juiz, daqui de São Luís, perdão, eles não pedem nenhum tipo de comprovação, como, por exemplo, a maioria dos demais magistrados pedem que tire uma foto da pessoa, uma foto da identidade e envie para a confirmação dessa identificação virtual, né? E aí foi o outro tópico que eu coloquei para vocês, é exatamente esse depoimento pessoal, né? A verificação da quebra, da incomunicabilidade das testemunhas, eu irei suscitar com base no cumprimento do disposto na resolução 341 de 2020 do CNJ. E é durante a audiência de instrução e julgamento, como ela é uma audiência mais longa, mais trabalhosa, nós teremos aí o depoimento das partes, nós teremos o depoimento das testemunhas. Por vezes, o advogado, as partes, as testemunhas, todo mundo fica cansado, o juiz. Eu já participei de audiências de instrução e julgamento que demoraram mais de 4 horas. As demais tiveram que ser canceladas. Por quê? Porque o magistrado disse, não, eu vou logo encerrar essa demanda, é muito importante para que eu possa sentenciar. Então, sempre nessas audiências de instrução e julgamento, eu sugiro que você leve ali um roteiro para que você não se perca, para que, eventualmente, ali no desgaste natural da audiência que você sofre, física e psicologicamente, você não acabe se esquecendo de suscitar alguma questão que seja importante. Tem alguém com o microfone ligado aí, e eu vou já. Então, olha só, o artigo 1º é exatamente ali da resolução 343. Olá. Onde eu podia aqui, Emas? Não. Onde é? Foi me falar com a Cristina. Alô? Olha, eu acho que você está ligando errado, viu? Olá, Rafaela? É a Rafaela? Ah, ok. Tá, então a pessoa saiu. Acho que estava ligando para a Cristina. Mas, olha, isso daí são coisas que acontecem no mundo virtual, né? Então, vamos lá.
Então, os tribunais deverão disponibilizar salas para a realização de atos processuais, especialmente depoimentos das partes, testemunhas e outros colaboradores da justiça. Uma observação. Quando o magistrado ele marcar a audiência virtual, se for uma audiência de instrução e julgamento, se não tiver, por exemplo, o depoimento de testemunhas, aí você não, de repente, se for mais interessante para você ficar no seu escritório ali, exatamente para que o seu cliente ele possa depor, tudo bem. Mas se você tiver interesse em resguardar essa incomunicabilidade, você terá que suscitar antes a resolução 341 do CNJ para que haja ali a estrutura, né? Avisando o juiz, porque às vezes o juiz ele já está descansado pensando que o advogado não vai fazer questão disso, porque, afinal de contas, ele nem conhece a resolução 341 do CNJ. A maioria deles é assim, infelizmente. E aí ele diz, não estou nem preocupado em organizar nenhuma estrutura. E o que acontece? É porque, às vezes, ele se esqueceu, inclusive, de verificar o pedido que existia nos autos e aquele feito terá que ser suspenso. Então, se você protocolar esse pedido, faça questão, inclusive, de fazer um balcão virtual para avisar o magistrado ou enviar um e-mail para a vara, porque, às vezes, tem essa questão das demandas. E aí, você está lá na audiência de instrução e julgamento, e agora nós vamos aí para a nossa prática diária da advocacia, né? E surgem as famosas questões de ordem, doutor. E teve uma vez, né, até porque eu advogo muito nas varas de família de São Luís, e tinha um magistrado que estava respondendo pelo titular, né? E ele disse, tudo bem e tal. Aí eu via o servidor, eu acho que ele não percebeu que eu estava ali escutando, mas eu não estava, vamos dizer que eu não estava curiosa em saber o que ele estava falando, mas acabei escutando. E ele disse assim, nossa, essa advogada, doutor, olha, doutor, essa advogada, ela vive tudo dela, é questão de ordem, isso é chata que sou. Gente, eu fiquei parada, aí eu botei assim, elegantemente as mãos, aí eu peguei e respirei, porque eu estava querendo sorrir, né? Porque depois que você chega a uma determinada idade, você já nem tem algumas questões que você tem algumas coisas que acontecem, alguns passos que você já faz sorrir, você já não faz mais a questão de nada. Então eu já botei assim a mão na boca e querendo sorrir, e ele percebeu, mas eu disse, olá, tudo bem, bom dia e tal, e continuei agindo, né, atuando de forma tranquila, sem qualquer questionamento, até porque advogado bom também ele tem que ser um bom ator e uma boa atriz. Então, você está lá na audiência e você percebe que uma das partes entrou, inclusive, antes do oficial de justiça apregoar, a audiência de instrução. Você diz, nossa, aí quando você chega lá, você já verifica que a parte está lá conversando com o juiz, estão no maior bate-papo, e o advogado da outra parte também está no maior bate-papo com o juiz. E aí o seu cliente já diz assim, olha aí, doutor, olha aí, ó. Isso já comprou o juiz, né? Assim que o cliente fala para você, na verdade. Só que você, mesmo nessa situação, você tem que se posicionar dentro da audiência e se posicionar de forma técnica. Então, por diversas vezes, como eu já falei para vocês aqui, nós temos que advogar contra a instituição do sistema de justiça, contra o juiz, que a priori deveria ser imparcial e é parcial, contra o Ministério Público, que a priori deveria ser fiscal da lei, não está ali para fiscalizar nada, mas para resguardar o direito ali de repente, alguém que conhece, alguém que é da mesma profissão que ele, e você tem que se posicionar. E por diversas vezes na audiência, o juiz, nós estávamos lá, e aí o juiz queria colher o depoimento das partes. Ele ia colher o depoimento das partes, etc. E na hora do advogado fazer as perguntas, né, seja para o autor, por exemplo, ou mesmo para o réu, o juiz, como é parcial, ele queria interferir, queria cortar o advogado, né?
E a gente sabe que a audiência é um rito, e esse rito ele está presente no nosso Código de Processo Civil. Então, no momento em que o advogado estiver interpelando, seja o autor ou seja o réu, o juiz ele não poderá intervir, a não ser que seja um questionamento que não esteja ali dentro da dinâmica da audiência e que não seja para esclarecer uma questão de direito. E aí, o que dentro desse contexto acaba aparecendo? Quando o juiz ele percebe que o advogado ele se posiciona ali de uma maneira mais técnica, mais contundente, por vezes ele quer tratar aquele advogado de forma ignorante. Ele é parcial, inclusive, na condução do feito, e isso já aconteceu comigo. E pode acontecer com vocês, e já deve ter acontecido com você. E eu estava participando de uma audiência e o juiz, nitidamente parcial, queria conduzir o feito da forma que era conveniente lá para o seu colega. E eu disse, e ele não queria permitir que eu falasse. Eu disse assim, excelência, questão de ordem, excelência, posso falar? E ele disse o que foi. Ele disse que foi, doutora Alda, eu disse, excelência, o artigo 360 do nosso Código de Processo Civil, inciso 4º, diz que Vossa Excelência, olha, o juiz exerce o poder de polícia, incumbindo o que, Excelência? Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros, com urbanidade. Excelência, quando o Código de Processo Civil inseriu esse artigo, ele tratar com urbanidade as partes, Vossa Excelência tem que tratar, inclusive, de forma igual, é a paridade de armas, que é um princípio do Código de Processo Civil. Ele disse, doutora Alda, mas o que a senhora está querendo dizer com isso? Que eu estou sendo parcial? Eu disse, não, eu quero que Vossa Excelência utilize do seu poder de polícia da forma correta, sob pena de anulação desse feito, com base no próprio Código de Processo Civil. Porque quando eu for colocar essa audiência, que agora é gravada, e isso nos favorece, em uma futura apelação, eu vou, inclusive, suscitar que eu não tive oportunidade de ser tratada com urbanidade e com a paridade de armas, porque Vossa Excelência não quer me permitir falar no feito, nem mesmo no momento em que o próprio Código de Processo Civil me diz que me é permitido falar e inquirir e questionar. Então, esse juiz ele já fica de alerta, não é verdade? Ele já fica assim, um sinal vermelho já aparece. Nossa, daí é problemática, sabe? Ixi, vai já querer anular o processo. Porque outra coisa que pode acontecer, uma inversão na colheita de provas que pode desfavorecer o seu cliente. Você está lá, a audiência está lá, eita, audiência, olha aqui como é que é o meu código, gente. Olha, código de aluno da OAB, né? Porque eu também sou professora, então eu adoro post-it, eu adoro, olha, meu código é todo marcado, então vamos lá. E aí você está lá na audiência e, de repente, olha, o juiz quer inverter a colheita de provas e vai desfavorecer. E lá no nosso Código de Processo Civil diz que as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem o perito e os assistentes técnicos, o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais, as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Então, o nosso Código de Processo Civil, ele traz um rito. E o que você tem que fazer nessa hora? Se o juiz quiser inverter essa colheita de provas e vai te prejudicar, você suscita uma questão de ordem. Excelência, questão de ordem com base aí no artigo 361 do Código de Processo Civil, olha, Vossa Excelência inverteu o feito sem qualquer justificativa. Então, se de repente tiver interesse de incapaz, você logo diz assim, olha, eu quero ouvir o Ministério Público. Por quê? Porque é fundamental. Ele não é o fiscal da lei, faça o Ministério Público trabalhar.
observação. Não estou dizendo que o Ministério Público não trabalha, por favor, mas eu estou dizendo que você deve estimular esse trabalho, tá certo? E aí, você de repente está lá na audiência, e isso aconteceu na audiência, né? E, por vezes, eu estava em uma audiência, e esse juiz, ele era parcial, mas eu acho que agora ele virou um juiz imparcial, assim, eu espero e desejo, e estava lá, e a outra parte começou a querer me agredir na audiência. Dizer assim, essa advogada aí, essa advogada que é perniciosa, que fica aí atravessando, eu não posso, se atravessa uma petição hoje, amanhã ela já responde, e responde de forma contundente, querendo... Aí eu nem olhava para a parte, eu nem olhava, nem para o procurador da parte, absolutamente ninguém. Eu olhava para o juiz. E aí ele agredindo e falando, eu dizia, excelência, questão de ordem, por favor. Excelência, vossa excelência que tem o poder de polícia. Olha, excelência, é o seguinte, eu estou aqui no exercício da minha profissão, vossa excelência também está, o outro colega ali que é advogado daquela parte também está, e o que eu exijo aqui é respeito, é a urbanidade que me é garantida no exercício da minha advocacia. Eu não tenho por que permanecer neste feito se eu estou sendo agredida pela outra parte e Vossa Excelência não utiliza o seu poder de polícia para efetuar, inclusive fazer cessar essa agressão, e isso dentro do Poder Judiciário, doutor julgador. E aí, o que o juiz disse? Olha, aí nessa hora, olha, é o seguinte, ninguém fala mais, olha, acabou, e tal, porque realmente você está agredindo a doutora, isso é um absurdo e tal. Mas ele só fez isso depois que eu me posicionei. Se eu tivesse deixado correr solto, era bem possível que aquele senhor ele tivesse ainda mais alterado o tom da voz e tivesse feito aquela audiência ali não dar em absolutamente nada. Mas como eu, de imediato, suscitei a questão do posicionamento dele, na condição de juiz de direito, ele de imediato se posicionou e conduziu os feitos, e por incrível que pareça, aquela parte que estava me agredindo, ao final ela estava me pedindo desculpas. Doutora Alda, me desculpe, doutor. Eu disse, não, tudo bem, o senhor está nervoso, eu compreendo, realmente não é fácil você ser parte em uma audiência dessa, que envolvem essas relações de trato afetivo, trato continuado. Então, eu lhe discuto sem problema nenhum, fique tranquilo. E pasmem vocês. Hoje, esse indivíduo me indica para várias pessoas chegam aqui no meu escritório e dizem, fulano de tal que me indicou. Meu Deus do céu. Mas, então, queridos, quando você for provocado em audiência, o que você vai pedir? Você vai suscitar urbanidade, respeito e que o juiz exerça o seu poder de polícia. E nós queremos saudar aí a doutora Terezinha, né? Seja bem-vinda, doutora. E é um privilégio tê-la aqui conosco. E aí, queridos, por fim, e já acabando aí a nossa troca de conhecimentos, porque na realidade eu falei demais, é a ausência injustificada em audiências de instrução e julgamento nas ações de família. Vejam só, teve um determinado feito que eu estava participando, e aí o juiz disse assim, aí o advogado já era a segunda vez que a autora faltava. E aí o advogado, na primeira audiência de conciliação, eu já fiquei com a orelha em pé. Na de instrução e julgamento, aí ele disse assim, olha, doutor, é o seguinte, minha cliente não pôde estar presente porque ela está com problema de saúde. Aí eu disse assim, aí o juiz olhou assim, o juiz, doutora Alda, eu queria ouvir as advogadas, doutora Alda, a senhora gostaria de falar? Eu disse, gostaria, excelência. Eu pedi para a minha secretária consultar aqui o processo e não consta
nenhum tipo de comprovação do impedimento dessa autora para o comparecimento em audiência. Então, eu gostaria que Vossa Excelência prosseguisse com o feito, porque todos nós estamos aqui preparados, as testemunhas também já estão todas preparadas, inclusive algumas tiveram que viajar de outra localidade. Aí ele disse, puxa aí o processo, deixa eu ver. Ele disse, realmente não tem comprovação, então prossegue-se o feito. Mas sabe o que infelizmente acontece? Aí o juiz abre para o advogado falar e o advogado diz, olha, fulano de tal falou. Você, tudo bem, você concorda com o adiamento da audiência? E o outro advogado, não, tudo bem, sem qualquer comprovação. Isso prejudica que o seu cliente ele tenha uma sentença mais rápida, prejudica que você ganhe seus honorários mais rápido, e isso também acaba atrapalhando o serviço do Poder Judiciário que disponibiliza e não sendo o juiz prosseguirá com a instrução. Gente, eu espero tê-los ajudado, tá? E aqui eu gostaria de finalizar com o último slide, que é um slide, na realidade, que reflete muito do meu amor, do que eu sou no exercício da minha advocacia. E aqui no meu escritório, eu tenho algumas palavrinhas que eu utilizo em dinâmicas que eu faço com os meus clientes, né? E essas palavrinhas, elas estão dispostas aqui pelo meu escritório, acho que eu não vou conseguir pegá-las, né? Todas, né? Então, uma dessas palavrinhas é exatamente família, né? Existem as famílias parentais e as famílias conjugais. O fato de ter acabado a família conjugal não significa que a parental também irá acabar. O vínculo de pais com filhos, ele é para sempre, ele não se dissolve, a não ser com a morte, né? E às vezes nem mesmo com a morte, né? Porque o pai que perde o filho, ele continua ali a amá-lo de forma incondicional. Então, queridos, eu sempre tenho essas palavras porque eu busco reforçar nos meus clientes que a família, ela nasce ali de laços, olha, que são indissolúveis, não tem como quebrar, não tem como soltar. E quando você tem essa percepção que o afeto é que vai unir essas letras que formam essa palavra que para mim é tão bonita e ela é tão singular, você vai ter uma percepção de que tudo na sua vida e na sua advocacia vai girar em torno de uma palavrinha, que é a gratidão. Então, você sempre vai ser agradecido quando você consegue estabilizar um conflito. Você sempre será agradecido quando você consegue advogar, mesmo que de graça, mas resolver alguém que estava ali passando por necessidades e precisando de alimentos. E é por isso que eu costumo conversar com os meus alunos, com os meus colegas, com os meus pupilos de escritório, com a minha equipe. Em tempos de abraços e de relacionamentos virtuais, o advogado familista do futuro é aquele que busca nos métodos alternativos de resolução de conflitos a perspectiva de acolhimento ao seu cliente, fazendo compreender que o exercício de uma advocacia interativa humanizada tem como pressuposto o afeto e solidariedade enquanto premissa básica de toda família conjugal ou parental. Queridos, eu finalizo por aqui. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, que o chat tem 21 pessoas aqui. Obrigada. Que legal. Realmente ótima iniciativa. Vai ficar gravada assim. Gente, tem que ter um curso com ela, elegante desse jeito. Gente, obrigada, eu estou até emocionada. Gente, eu espero ter contribuído com vocês aí
Estou à disposição, tá certo? Pela Comissão de Famílias, pela Comissão de Liberdade Religiosa. Vai ficar gravado, sim. Eu queria agradecer aí os 35 colegas, alunos aí que entraram e aos 30 que estão permanecendo até esse momento. Inclusive, vou abrir aqui a tela, vou aqui encerrar a apresentação, vou disponibilizar os slides, quem quiser, vou dar um jeitinho junto à comissão para disponibilizar o slide para vocês, tá? E eu quero dizer que foi um prazer, a doutora Alina está ali também, minha presidente, e está aqui a presidente e a nossa também presidente anterior, que é a doutora Terezinha. Nossa, que privilégio, que responsabilidade, viu? Então, que privilégio e responsabilidade, queridos, eu espero ter atendido as expectativas de vocês. Doutora Alina. Maravilhosa essa aula, foi super enriquecedora. Os slides vão sim ser disponibilizados, a aula fica assim gravada. E eu aproveito para dizer, gente, que amanhã a gente também vai ter a prática, viu? Presencial de audiência simulada, com nossa ex-presidente e sempre eterna membro consultivo e atual presidente do IBDFAN, doutora Terezinha, que é também nossa lindinha maravilhosa, que está aqui nos prestigiando. Então, participem, ela conta com vocês amanhã, podem ir, vai ser lá na sala da ESA, segundo andar, viu? Estaremos esperando vocês. Foi muito bom contar com a doutora Alda hoje, foi maravilhosa essa aula. Mês de outubro teremos mais, temos reunião dia 30, não percam. Vai ser também híbrida. Então, contamos com todos vocês. Sejam todos bem-vindos na Comissão de Família, no IBDFAN também. Sejam todos, a Comissão de Família e IBDFAN são de vocês. Estamos aqui para lhes servir, lhes prestigiar sempre. Tanto o IBDFAN como a Comissão de Família está de portas abertas para somar e ajudar todos vocês. Sejam todos bem-vindos, essa parceria é nossa. Tchau, gente. Boa noite. Foi um prazer e eu estarei disponibilizando os slides, tá? Um abraço a todos e muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada.